Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Mais um vídeo aqui e hoje é um vídeo muito especial. Eu já falei lá no meu Instagram, mas esse mês, dia 17 de março, é meu aniversário de namoro com meu marido. E esse ano de 2022 estamos fazendo 10 anos juntos. Gente, é muito tempo, né? É engraçado porque ao mesmo tempo que eu olho pra trás e falo assim, cara, 10 anos, muito tempo, já passamos por muitas coisas juntos. Ao mesmo tempo eu penso assim, cara, 10 anos não é nada, principalmente quando eu penso tudo que a gente ainda quer fazer, tudo que a gente ainda quer viver. E aí já se torna tão pouco tempo, né? É bem legal. E o vídeo de hoje, gente, vai ser contando pra vocês como que nós nos conhecemos, como que eu e meu marido nos conhecemos há 10 anos e alguns meses atrás. Nós nos conhecemos em 2011, se eu não me engano. Foi dia 10 ou 11 de dezembro de 2011. Eu guardo a data porque foi pertinho de um vestibular que eu fiz na época. E foi num show do Veneard em Correia de Almeida, que é uma cidadezinha bem perto de Barbacena. Na verdade, é um município de Barbacena, sabe? Não chega nem a ser uma cidade mesmo. E foi um show, gente, muito engraçado, porque foi um show organizado pela Igreja Batista, que era a igreja que eu frequentava, e também pela Assembleia de Deus de Correia de Almeida, e o meu marido era da Assembleia. Então, tipo assim, foram só as duas igrejas nesse show, sabe? Eu não sei se foi pouco divulgado. E no dia, acho que choveu um pouco também. Ai, não sei. Eu sei que só tinha as duas igrejas, então tinham pouquíssimas pessoas nesse show. E aí eu já conhecia um dos amigos do Lucas, que é o Enéas. Então, tava ali o grupinho dele e tal, e eu e o meu grupinho, né, das minhas amigas, fomos lá para poder cumprimentar o Enéas e tal, e uma amiga minha, a Fran, já já conhecia eles também, porque a irmã dela estava na assembleia. Enfim, então nós fomos cumprimentar. O Enéas e o Lucas estavam nesse grupinho. E aí a gente se conheceu e tal, se apresentou e tal, tal. Beleza. Aí lá no show, aí a gente acabou ficando mais perto e tudo, meu grupinho do grupinho dele. E o grupinho dele, assim, eram os meninos muito engraçados, muito divertidos. Então, assim, a gente tava amando ficar ali perto deles. Eu sei que teve uma hora que o Lucas chegou em mim e falou assim: Nossa, você é muito linda. Aí eu falei: Ah, obrigada. Aí ele falou assim: Não, é sério, eu nunca falei isso pra ninguém. Ah, tá, né? Caô. Veio com essa pra cima de mim. Aí eu falei assim: obrigada, você também é muito gatinho. Falei assim com ele. E eu acho que ele não esperava isso, ele ficou até meio sem graça e tudo mais. Mas beleza. Aí curtimos ali o show. Aí foi tão engraçado esse show, porque o pessoal da minha igreja ainda fez um teatro e eu participei do teatro. E depois de um tempo ele até me contou que ele já ficou interessado em mim já nesse dia. Ele achou muito legal eu ter participado do teatro e tudo mais. E aí o grupo dele também tocou no show depois. Enfim, foi uma coisa assim, teve essas apresentações. Aí tá, acabou o show, a gente foi embora. No outro dia eu tinha o vestibular, lembra? Então a gente nem ficou tão tarde assim. Tava eu, minha irmã, até meus pais tinham ido, mas ficaram mais assim num canto, depois a gente foi embora. Aí beleza. Aí passou uns dias. Foi bem no ano assim que eu tava formando no ensino médio e ele também, porque somos da mesma idade. Tá, passou esses dias quando foi no dia 23 de dezembro. E aí, pra quem é de Barbacena, vai saber. Na verdade, hoje em dia eu nem sei como é que tá, mas lá na minha época de adolescente, a gente gostava muito de ir ali pra Rua 15, que é o centro ali de Barbacena. O centro de Barbacena praticamente se resume à Rua 15, que é uma rua, a gente fica subindo e descendo e tudo mais. Então estávamos eu e a minha irmã andando lá na Rua 15. Quando vê, a gente encontra uma outra amiga minha, que é a Cris. E eu nem vi. Eu vi que a Cris estava acompanhada, mas eu não vi de quem. E acabou que eu acho que a Cris já tinha estudado com o Maikin, que era amigo do Lucas.
Eu sei que ela conhecia ele de algum jeito. Tava ela, a prima dela, o Maikin e o Lucas. E aí a gente andando lá no centro, eu vi a Cris, aí, né, parei pra poder cumprimentar, e aí que a gente viu que tava o Maikin e o Lucas também. E aí, uns meses antes, tinha tido um evento na igreja de... Como que eu vou explicar? Tipo assim, meio country, foi bem a época assim de festa junina, nessas coisas. Eu não sei explicar direito o tema da festa, porque não era quadrilha, não era isso. Mas era alguma coisa meio country, um negócio assim. Então eu tava vendendo umas comidinhas típicas, tipo arroz doce, cachorro quente, churrasquinho, essas comidas típicas assim. E na época minha irmã ficou na barraquinha do arroz doce e esse pessoal foi da Assembleia. Então o Lucas estava 6 meses antes, era pra gente ter se conhecido. Ele estava na minha igreja, inclusive ele até tocou. E assim, eu não lembro dele. Eu lembro de falar, tem o Lucas da Assembleia e tal, mas eu não lembro assim do rosto dele, sabe? Tem até uma foto antiga. Se eu achar, eu vou deixar aqui, mas assim, é uma foto de 10 anos, né? Então não sei se eu consigo achar. Mas que tal o grupo, assim, dos jovens e o Lucas estava bem atrás de mim e eu não conhecia ele. Enfim, minha irmã estava nessa barraquinha do arroz doce. E o Maikin lembrava da minha irmã, da barraquinha do arroz doce. Então, na hora que a gente encontrou a Cris, que tava com o Maikin começou a gritar, arroz doce, não sei o que, e zoando. Essas coisas, né, gente? De adolescente, de jovem, enfim. Aí que a gente viu que a Cris estava com esses dois meninos da Assembleia, que eram o Lucas e o Maikin. Aí parei para conversar com a Cris e tudo mais. No outro dia, no dia 24 de dezembro, que era véspera de Natal, ia ter um culto dos jovens lá na igreja. E aí eu convidei o Lucas e o Maikin pra ir na minha igreja, nesse culto. E aí eles foram, gente. Foi vários meninos lá da Assembleia, lá nesse culto da igreja. Então, depois do culto, a gente saiu. Era véspera de Natal, né? Então, assim, eu tinha que ir pra casa da minha família. O Lucas foi passar o Natal na casa do Enéas, que era esse amigo dele. E aí a gente foi junto, ele levou a gente até no ponto do ônibus e a gente ainda foi, pra quem é de Barbacena vai entender. A igreja que eu era, a Igreja Batista, é lá perto do Correios, na descida da Boa Morte. E a gente foi andando a Rua 15 inteira, descemos e pegamos o ônibus em frente a Templo Gin. Então, olha só, a gente andou e daquele jeito, né, devagar e conversando e rindo e tudo mais. E aí foi quando, né, gente, eu comecei mesmo, assim, a conversar com o Lucas. Aí a gente trocou ali MSN, era a época da MSN, gente, olha só como que é antigo. Trocamos MSN, adicionamos um ao outro no Facebook. Na época, eu não lembro se tinha Orkut ainda, mas, tipo assim, Orkut já tava morrendo, era bem Facebook já, sabe? Então, trocamos ali essas redes sociais e tudo mais, e a gente ficou conversando. Só que na época o Lucas ficou até mais amigo da minha irmã. Enfim, foi indo, a gente foi conversando. A partir daí, como a gente fez amizade com os meninos da Assembleia, a gente sempre marcava alguma coisa. Então eu lembro que teve um culto na minha casa, eu convidei eles foram. Depois a gente fez um churrasco. Aí depois a gente foi num churrasco da igreja deles, que era até a mãe do Enéas que organizava. Enfim, então sempre tinha esses encontros. Eu também comecei a visitar mais a Assembleia, até que trocamos o número de telefone. Naquela época, gente, não tinha isso de WhatsApp, era conversar por SMS. Bom, se tinha WhatsApp eu não sei, eu sei que o nosso celular não tinha. E o WhatsApp a gente foi ter, sei lá, uns 4 anos depois, eu acho. A gente só conversava por SMS. E aí a gente conversando e tal, até que o Lucas foi e falou comigo que tava afim de mim. E eu lembro direitinho, gente, foi em frente à igreja Assembleia, a igreja dele. Tinha ido visitar a igreja e aí no final do culto ele pegou e falou que tava afim de mim, que não sei o que e tal. E aí a gente começou a conversar, já daquele jeitinho assim que vocês sabem. E aí a gente marcou um encontro, assim, muito rápido, lá no centro, na Rua 15. Mentira, não foi nem na Rua 15, mas foi ali no centro ali. A gente marcou esse encontro para poder conversar. E aí, nesse encontro, o Lucas pegou e
pediu pra poder ficar comigo, essas coisas. Só que assim, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, acabado assim, tinha há uns meses atrás, eu tinha saído de um relacionamento e eu não queria ficar com ninguém e tudo mais. Eu falei, não, eu não vou ficar com ninguém, agora eu só namoro, não sei o que e tal. Aí a gente decidiu começar a orar pra ver se era da vontade de Deus, como todos os adolescentes e os jovens da igreja fazem, né? Mas para ficar um negócio assim muito mais certo, a nossa oração era para Deus confirmar através dos pais do Lucas e dos meus pais. Então lembra que teve esse culto lá na minha casa, que eles foram e tudo mais. A minha mãe viu o Lucas conversando com a minha irmã. Assim, conversando normal. E aí, na mesma hora, minha mãe pensou assim: nossa, aquele rapaz ali tava bom pra namorar a Fernanda e tal. E na hora ela pensou isso, e depois ela me falou que tinha visto o Lucas e que achou ele um rapaz legal e tal, pra mim e tudo mais. Aí, beleza. E aí, numa dessas vezes que eu fui na igreja Assembleia, a Tânia, que é minha sogra, veio me cumprimentar. E depois ela chegou pro Lucas e falou a mesma coisa com ele. Falou assim: nossa, tem uma menina muito bonita ali atrás e tal, tava bom pra você namorar, não sei o quê. Então, o que a gente entendeu? Que era uma confirmação. Aí tá, beleza. Nisso, eu convidei o Lucas pra ir almoçar na minha casa um domingo. E aí ele foi almoçar lá. Aí ele já chegou pra mim e falou assim: mas é pra conversar com seu pai? E eu falei assim: não, é só pra almoçar. E eu não sabia, gente. Chegando lá, a gente almoçou. Depois do almoço, meu pai puxou a cadeirinha e já perguntou pra ele: quais são as suas intenções com a minha filha? Aí ele já teve que conversar com meu pai, né? Se saiu super bem, meu pai deu a benção dele, né? A autorização dele pra gente namorar. Só que acredita, gente, que ele não falou nada comigo no dia, tipo assim, pra oficializar, né, aquele namoro. Nada, nada, nada. Aí ficou uma semana a gente só conversando por SMS e ele nem tocava no assunto de namoro. Aquilo eu já pensava assim, pronto, ele desistiu de mim, ele conversou com meu pai e desistiu e agora não quer mais me namorar, que não sei o quê. E no meio da semana, eu fazia um curso técnico no Senac e à noite. Eu tava saindo do curso, ou seja, já era tarde, devia ser umas 9h30, 10 horas da noite, não sei. Quando vê meu celular toca, eu atendo, é a mãe do Lucas, que é minha sogra. Aí ela conversando comigo, e tipo assim, eu já conhecia ela, já tinha ido tomar um café na casa dela e tudo. E ela conversando comigo, o Lucas me falou que o seu pai conversou com ele, não sei o que você acha disso? O Lucas não, ele te pediu em namoro? Eu falei, não, não pediu, eu tô esperando, ele não tocou mais no assunto. Aí ela falando assim comigo, mas o que você acha? Você quer namorar com ele? Eu falando, eu quero e tal. Gente, depois eu fui descobrir que o meu marido é que pediu a minha sogra pra poder ligar pra saber se eu realmente queria. Aí tá. Só que eu fui saber disso muito depois. Até então, não sabia de nada. Nisso a gente marcou de ir numa pizzaria. Pra quem é de Barbacena vai lembrar também que tinha uma pizzaria em Barbacena que chamava Delicatessen, acho que até fechou agora. Nós fomos nessa pizzaria. E o engraçado é que lembra que eu falei que a gente só conversava por SMS? Meu crédito tinha acabado. Aí ele pegou e colocou crédito pra mim no dia pra eu não ficar sem crédito e não conseguir conversar com ele. Nos encontramos lá no centro, fomos na pizzaria, tudo normal, a gente conversou normal, mas ele não tocou no assunto de namoro. Aí saímos do Delicatessen, subimos tudo ali, viemos descendo a Rua 15, paramos ali naquela praça dos Andradas, em frente à Matriz. Aí a gente sentou lá e aí ele leu uma carta pra mim. Ai, gente, foi tão romântico. Aí ele leu uma carta pra mim. Esse vídeo vai ficar grande, gente, porque olha só. Meu Deus, ainda nem cheguei no ponto, né? Porque são 10 anos, mas enfim. O vídeo é como nós nos conhecemos, né? Então tem que ser bem detalhado mesmo. Aí, enfim, ele leu uma carta pra mim, gente, linda, uma carta enorme. E no final da carta tava escrito: quer namorar comigo? E vocês não acreditam. Na hora que ele leu essa parte, quer namorar comigo? Ele já estava com a caixinha da aliança aberta. Aquelas alianças pratas, né? Prateada.
Ai, já tava com a caixinha da aliança aberta. Aí eu olhei e eu falei, sim, quero e tal, né? Respondi que sim. E aí, nisso, ele já veio e já me deu um beijo. Porque aí eu esqueci de contar isso. A gente tava orando, então nós não nos beijamos até a gente começar a namorar. Então, nosso primeiro beijo foi esse. Aí ele me pediu em namoro, uma semana depois que já tinha conversado com meu pai. Aí na hora que eu falei que eu aceitava, ele já veio e me deu um beijo, assim. E aí foi muito legal e foi muito romântico. Já colocou aliança, na época era na mão direita, né? Colocou aliança no meu dedo e tal. A gente ficou ali conversando e tal, e namorando. Aí depois ele me levou pro ponto do ônibus, eu peguei o ônibus pra poder ir pra casa e tal, já daquele jeito, né, que vocês sabem. E foi isso, essa foi a forma, foi como nós nos conhecemos e como nós começamos a namorar. Aí, lá no meu Instagram, eu até deixei uma caixinha de perguntas para poder fazer algumas perguntas e tudo para eu poder responder. E uma das perguntas foi como que ele me pediu em casamento. E aí foi o seguinte, deixa eu só falar, fazer um adendo. Lembra que eu falei que ele tinha ficado amigo da minha irmã antes e tal? Então, ele já estava conversando com a minha irmã sobre mim e tudo mais. E aí, nessa semana que ele ficou a semana toda sem tocar no assunto de namoro, ele foi lá no trabalho da minha irmã para poder pedir a minha irmã para pegar um anel que coubesse no meu dedo para ele poder mandar fazer aliança. E acabou que a minha irmã, gente, pegou um anel que nem me servia, que ficava largo, então a aliança ficou larga, depois teve que mandar arrumar. Enfim, essas coisas sempre acontecem, né? Mas na verdade, meu dedo, gente, é muito fino. Muito fino. É tipo assim, eu acho que é número 10 ou 11. Esse anelzinho aqui de cima, eu comprei na seção infantil, pra vocês terem noção. Tá, enfim, como ele me pediu em casamento? Foi no nosso aniversário de 2 anos de namoro. Foi bem na época que ele passou na prova de um concurso. E aí, né, como ele ia ter que estudar fora, ia ficar mais uns 2 anos fora, 1 ano e meio mais ou menos fora, ele quis me pedir em casamento antes, né, quis noivar antes. Então, no nosso aniversário de 2 anos, combinamos de ir nessa pizzaria que foi onde a gente tinha começado a namorar, né, foi no dia, né, que a gente começou a namorar. Aí a gente ia nessa pizzaria, só que era assim, dia de semana e eu trabalhava fora. Aí eu falei com ele, né, combinando com ele. Não, beleza, então você me pega. Aí nessa, porque quando a gente começou a namorar, a gente nem carteira a gente tinha e tal. Então 2 anos depois, já tinha tirado carteira, ele andava na moto do pai dele e tudo. Aí eu combinei com ele. Então me pega lá no meu serviço, a gente vai na minha casa, aí eu tomo um banho, troco de roupa e tudo mais, e depois a gente vai pra pizzaria. E ele tá assim, não, você não pode ir em casa tomar banho não, porque eu quero te levar em outros lugares, senão não vai dar tempo, porque, gente, eu tinha horário pra chegar em casa, tá? Meu horário era 10 horas da noite. Então, toda vez o Lucas tinha que me deixar em casa às 10 horas da noite, e quando ele ia lá em casa me namorar, o máximo que ele podia ficar era até 10 horas da noite também. Dava 10 horas, ó, ele tinha que ir embora. Aí tá. Aí ele falando que não ia dar tempo, que não sei o quê. E eu falando, não, mas eu preciso ir em casa. E ele falando que não. Aí eu disse, então tá. Então eu levo a roupa pro meu serviço, troco de roupa lá. A gente sai, come a pizza, faz o que você programou e depois você me leva em casa. Aí, beleza. Só que, gente, ele não queria que eu fosse em casa, porque durante aquele dia inteiro, ele ia lá pra casa pra poder arrumar tudo pro pedido de casamento. Então, olha só como é que aconteceu. Então tá, ele me buscou no meu serviço, já tava com roupa trocada e tudo mais. E, gente, eu vou estar deixando algumas fotos aqui do noivado, tá? Aí a gente tava assim num lugar que a gente gostava de ficar, que era um lugar assim mais alto, que dava pra ver um pouco a cidade e tudo mais. E eu já morrendo de fome, e eu tô assim, amor, vamos pra pizzaria. E ele ficava, não, vamos esperar mais um pouco. Aí eu ficava, não, mas vamos. Aí eu tô assim, não, eu tô com muita vontade de fazer xixi, vamos pra pizzaria, que não sei o quê. E ele, não, vamos esperar mais um pouco, vamos ficar aqui, não sei o quê. Tá, quando vê o celular dele, toca, aí era a mãe dele. Ai, gente, a minha sogra entra muito na do Lucas, meu Deus. Ela fala que é o meu sogro, mas ela também é assim. Ela vai ver esse vídeo e vai concordar comigo. Era a minha sogra. E aí a minha sogra falando assim com o Lucas.
Ah, Lucas, eu resolvi vir fazer uma visita para os pais da Fernanda. Eu tô aqui na casa dela. Por que você e a Fernanda não vêm pra cá? Aí eu disse assim, gente, eu não acredito. Que a minha sogra, tantos dias pra ela ir na casa dos meus pais, por que vai justo hoje? Eu tô assim, ai, não acredito, amor, agora sim que vai atrasar, a gente não vai conseguir ir na pizzaria, e eu tô com fome, e que não sei o que, então já que a gente vai pra casa, eu vou aproveitar e vou tomar meu banho. E aí foi o caminho meio que reclamando, né, falando assim, não sei o que eu queria ir pra pizzaria, e não sei o que, meu negócio, gente, era comer aquela pizza. Na hora que eu chego, em casa, eu vou até deixar uma foto aqui. A porta, porque lá em casa a gente entra assim pela porta da copa, sabe? Da copa da cozinha. A porta da cozinha em volta tava toda iluminada, assim. Ele colocou tipo um pisca-pisca. Aí aquilo eu já tô assim, gente, que é isso? Já fiquei meio assim, né? Com o coração colado na porta. Aí eu já tava meio que entendendo. Na hora que eu abro a porta, minha família toda lá gritando. A minha família que mora ali perto da casa da minha mãe, todo mundo gritando e tal, e começou a tocar uma música, aquela música assim, o nosso amor veio do céu. Ah, enfim, gente, eu não sei cantar, mas pra quem é crente, quem foi crente lá em 2008 vai lembrar dessa música, porque em 2008 ela deu um estouro e tá aí até hoje. Enfim, aí começou a tocar essa música, na hora que eu olho o Lucas tinha sumido, só tava aquele pessoal e eu toda surpresa. Gente, tinha coraçõezinhos espalhados na copa da minha mãe toda. Balão de coração no teto, com os fitilhos assim. Nisso, o Lucas aparece com um buquê de rosas enorme. Aí me deu uma carta, gente, sem mentira nenhuma, desse tamanho. Se eu tiver foto, eu vou estar deixando aqui. Uma carta assim enorme, um cartão. Na hora que eu abro, tinha uma carta que ele leu pra mim. Aí tinha um rolinho também que na hora que eu abri, tinha vários coraçõezinhos. Aí a minha família assinou dentro do coração e tava escrito assim: eu aprovo, ou seja, né, a família assinando quer dizer que aprovava a união, o casamento e tudo mais. Aí ele leu uma carta pra mim linda. Aí ele ajoelhou pra fazer o pedido. Já tinha me dado aquele buquê, né? Aí me deu uma aliança dourada, linda. Ai, gente, foi muito lindo. Aí ele mandou fazer um bolo com o tema, assim, de noivado. Encomendou uns salgadinhos. Foi muito lindo, foi muito gostoso, foi muito especial. Ai, gente, foi maravilhoso. Foi muito bom. Aí foi isso, o pedido do casamento. Aí deixa eu ver qual outra pergunta que tem aqui. Até anotei, porque eu tô gravando com o celular, não ia dar pra olhar pelo celular. É... Tá. Aí estão me perguntando mais agora sobre essa parte do casamento. Então, deixa eu contar pra vocês. Nós namoramos 2 anos. Aí depois nós noivamos, né? No aniversário de 2 anos de namoro, que é dia 17. Foi assim, o nosso aniversário é dia 17 de março, mas a gente noivou 3 dias antes, no dia 14 de março. Aí nós vamos, tá. Aí nisso ele foi, né, pra escola, porque ele é militar. Aí ele foi pra escola, ele ficou 1 ano e meio fora. E aí nós casamos no civil no dia 2 de julho de 2015. E casamos na igreja no dia 5 de dezembro de 2015, 6 meses, quase 6 meses depois. Por quê? Lembra que eu disse que ele é militar? Beleza. A gente já ia casar, não ia? A gente já tava noiva, já tava com tudo marcado e tudo mais. Mas o que acontece? Pra quem é dessa área, vai entender. Se quando a pessoa é transferido, se ela vai casada, ela ganha um pouquinho mais, sabe? De transferência e tudo mais. Então, como a gente já ia casar mesmo, o que a gente fez? Casamos no civil, alguns meses antes. Na época, a gente acredita que várias pessoas achavam que eu tava grávida. Olha que absurdo. Enfim, pagaram a língua. Casamos então 6 meses antes por conta disso, porque aí quando a gente fosse transferido aqui para Juiz de Fora, a gente ia ganhar um pouquinho mais aí. Então a história é só essa. Aí me perguntaram como foi o nosso primeiro ano de casado. Dizem que o primeiro ano é mais difícil e tudo mais. E, gente, em relação ao meu casamento, ao meu relacionamento, não foi difícil. Eu casei com 21 anos, 21, 22 anos.
A minha maior dificuldade, na verdade, nesse primeiro ano, foi porque eu tava morando numa outra cidade. Por mais que Juiz de Fora é pertinho de Barbacena, acaba que a gente ia lá nessa época uma vez por mês, mas normalmente era até uma vez a cada 2 meses. Então, assim, a minha maior dificuldade era ficar longe da minha família, dos meus amigos, das minhas amigas e tudo mais. Então, essa sim foi uma dificuldade. Outra dificuldade foi que Juiz de Fora é muito maior do que Barbacena. Cabe umas 4 Barbacena aqui dentro. Então, assim, eu nunca tinha nem viajado direito. E aí acaba que, sei lá, eu estranhei um pouco a cidade grande, eu ficava com muito medo. Quando eu ia pagar, né? O Lucas saía pra trabalhar, às vezes ele deixava o dinheiro comigo pra eu poder ir na lotérica, pagar algumas contas. Eu jurava que eu ia ser assaltada, então eu morria de medo. Então, assim, a minha dificuldade mais foi essa de ficar longe, né, de pessoas que eu gosto muito, minha família, meus amigos e tudo mais. E também eu não acostumei tanto de início com a cidade. Eu fui me acostumar mesmo um ano depois que eu comecei a trabalhar, e aí meu trabalho era no centro. Aí eu já ia bastante pro centro com a Michelle, que era minha amiga lá, minha amiga do trabalho e tudo mais. Então, assim, aí que foi quando eu comecei a gostar mais de Juiz de Fora, essas coisas. Mas em relação ao relacionamento mesmo, eu não lembro de nenhuma dificuldade. Me perguntaram também o que a gente mais gosta de fazer juntos. E a gente ama viajar, a gente gosta de fazer tudo junto. A gente tá sempre junto. Mas a gente ama viajar. Nossa, assim, é o nosso hobby. Me perguntaram quantas cidades que a gente já foi. Cidades diferentes foram 30, mas nós já repetimos outras cidades. Por exemplo, Cabo Frio, agora a gente vai estar indo pela 4ª vez. Agora Paris, já fomos 2 vezes. Então, assim, já repetimos alguns lugares, mas cidades diferentes foram 30 em 6 anos de casado. Então, assim, a gente ama viajar. A gente ama também ver filme, ver séries juntos. A gente ama parar para poder conversar. O Lucas toca violão, então a gente ama também ficar junto, assim, ele tocando violão e a gente cantando junto. Eu nem sei cantar, gente, mas eu canto mesmo e sou dessas. Aí, então assim, tem várias coisas que a gente gosta muito de fazer junto, sabe? Várias vezes, sei lá, às vezes a gente não tá nem fazendo coisas, por exemplo, ele gosta muito de jogar videogame. Às vezes ele tá jogando videogame, aí eu sento aqui e fico mexendo no celular aqui perto dele e tudo mais. Então a gente gosta muito de ficar junto, a gente curte muito a companhia um do outro, isso é bem legal. A gente gosta muito de sair também, tipo no sábado, pra poder comer alguma coisa. Enfim, a gente curte bastante juntos, graças a Deus. Outra pergunta foi: como não deixar cair na rotina? E assim, gente, eu tenho um pensamento um pouco diferente sobre a rotina. Porque muita gente acha, não fica falando, não deixa cair na rotina, que não sei o quê. Eu acho que é na rotina que você vê que você realmente ama aquela pessoa. Então, e se for uma rotina boa, qual é o problema também de cair na rotina? Por exemplo, quando eu trabalhava fora, a nossa rotina era trabalhar, chegar, comer alguma coisa, ver uma série, ver um filme, ficar junto. Gente, que rotina gostosa! Era muito bom. Final de semana a gente pegava, saía. Então, assim, eu não vejo problema nenhum em cair na rotina, desde que essa rotina seja gostosa, seja algo dos dois, sabe? Eu acho que não pode cada um sempre querer ficar só sozinho. Não tem problema você gostar de fazer coisas sozinhos. Eu gosto às vezes de ficar sozinha, o Lucas também gosta de ter o tempo dele, mas a maioria das vezes a gente prefere a companhia do outro. E eu acho isso muito legal. Eu acho que desde que a rotina estejam os dois juntos, eu acho que não tem problema. Eu acho que é muito legal a rotina. Outra coisa que perguntaram foi como lidar com a rotina corrida e cheia no casamento. Às vezes os dois trabalham muito, e estudam e tal, e tem aquela rotina cheia. Eu acho que não pode faltar
você tá sempre querendo, né, ficar junto com a pessoa. Então, assim, olha ali os tempos livres e façam alguma coisa juntos. Eu acho que principalmente quando a rotina é muito cheia, deve separar um tempo ali pra comer juntos. Por isso que eu acho muito legal isso da mesa posta, porque você arruma a mesa, você vai comer, come junto, conversa, tem aquele contato, sabe, olho no olho. Isso é muito legal. Quando a rotina é muito cheia, é óbvio, vai ver ali um filme, uma série pra relaxar, é bem legal. Mas tenta fazer algo assim de conversar, de estar junto. Outra coisa que eu acho muito interessante é se fazer presente nas situações. O Lucas teve, né, ele fez faculdade à distância, então teve essa época que tanto eu quanto ele estava trabalhando fora, ele chegava e tinha que ficar estudando para faculdade e tudo mais. Então de vez em quando eu ia ali na mesa e aí eu levava alguma coisa para ele comer, ou mesmo que fosse só um copo d'água, estava muito calor, levava um copo d'água, um suco, enfim, levava alguma coisa pra ele, com um recadinho, eu acho recadinhos muito legal. Então, assim, se faça presente na vida um do outro e principalmente tente fazer sempre aquela pessoa feliz, porque se ela estiver feliz, ela também vai te fazer feliz. Então, vira ali aquele círculo que fala, enfim, mas vai virando tipo aquela bola de neve, mas de coisas boas, sabe? Tá sempre um tentando agradar o outro, um fazendo o outro feliz. Isso vai fazendo com que o outro queira, é, tipo, recompensar também com coisas boas, né? Então, gente, eu acho que é isso. O vídeo ficou. Nossa, o vídeo tá muito grande. Mas, enfim, essa é a nossa história. Se tiver mais alguma dúvida, se de repente, sei lá, eu deixei passar alguma coisa, comenta aqui embaixo e aí eu faço questão de responder. Me siga lá no Instagram também, se você ainda não me segue. Se inscreve aqui no meu canal, tem vários vídeos de tudo quanto é coisa, de viagem, de mesa posta, de receita, de etiqueta, enfim, aqui tem muita dica legal, no meu Instagram também tem. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.